De volta aqui o Redação Novo Tempo, pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia nesse primeiro Redação do ano. Feliz 2017 para você que acompanha a gente aqui pela TV e pela rádio. Olha só, Mariah Carey, Bento XVI e outras personalidades já tiveram diagnósticos de exaustão. Uma síndrome ainda pouco conhecida atinge silenciosamente um grande grupo de trabalhadores, a chamada síndrome de burnout. Na Alemanha, um estudo revelou que 50% dos médicos sofrem com esse distúrbio psíquico. E no Brasil, dados da Associação Brasileira de Psiquiatria apontam que a população mais afetada é a que trabalha no setor público. É ainda muito pouco conhecido tudo dessa síndrome, né? É ainda muito novo, mas a gente sabe que existe essa grande relação com o esgotamento dentro da atividade profissional. Isso é uma característica da sociedade que a gente vive, por outros fatores, é uma característica do mercado de trabalho e por isso a sociedade tem sido cada vez mais influenciada por essa síndrome. Qual é a É interessante você parar para pensar que é o seguinte, né? Essa síndrome ela está exclusivamente ligada a questões profissionais, né? Por exemplo, a pessoa pode desenvolver depressão ou a pessoa pode viver uma situação de estresse em qualquer área da vida. Agora, ou como gancho, né? Como gatilho, qualquer área da vida. Agora, a síndrome de burnout aqui é exclusivamente ligada a trabalho, ou seja, tem tudo a ver com a forma como a gente hoje em dia encara trabalho. Eu não sei se é o tipo de coisa, talvez a Samira saiba um pouco melhor sobre isso, se é uma coisa que já existia há muito tempo e só agora a gente classificou, que nem bullying, né? Sempre teve bullying, só que agora que a gente chama de bullying. E agora, com essa questão da síndrome de burnout, será que a gente já tinha isso e agora só agora que tem essa classificação? Minha opinião é que sim, porque os fatores de risco da síndrome, elas podem ser tanto individuais quanto organizacionais. Então, individuais, precisa se avaliar o histórico aí da pessoa, as características, a natureza. Então, a pessoa tem na família pessoas com transtornos mentais, faz uso de álcool, de drogas, tem um estilo de vida saudável, pratica exercícios, tem tempo para a família, gosta e pratica os hobbies. Então, o trabalho, talvez, a escolha da profissão e trabalhar no que gosta, então isso pode afetar e é claro que o trabalho vai acabar ocasionando a síndrome. Agora, do lado organizacional, é aquilo, é a autonomia para o trabalho, a tomada de decisão, a carga horária excessiva. Tem empresas que colocam 12, 14 horas para o colaborador fazer ali, praticar suas atividades e ainda por cima não tem aquela pausa de descanso. Então, tem os dois lados. E eu acredito que isso realmente não seja algo novo. Que ficou um pouco mesclado porque os sintomas são próximos a um estresse, que é algo imediato, porque você se estressa hoje, amanhã já não tem o estresse. E a depressão, que é o isolamento, é o cansaço, a fadiga. A síndrome de burnout diferencia um pouco porque a pessoa fica mais agressiva, irritabilidade, existe também a despersonalização, que é o distanciamento, né? Geralmente são pessoas que lidam com público, então, recursos humanos, bombeiros, médicos. Então, esse distanciamento médico ele quer o distanciamento do paciente, o professor, o distanciamento dos alunos. Então, o profissional ele tem que saber bem diferenciar e identificar para tratar, né? Por isso que é uma coisa que você falou que é tão importante, é uma palavra-chave nesse processo para que uma pessoa não venha a desenvolver essa síndrome. A palavra-chave, eu acho que é equilíbrio, sabe? Porque, assim, eu, por exemplo, é uma questão pessoal minha. Se eu estou de férias e, de repente, alguém me liga para resolver um problema do trabalho, etc., eu não me sinto mal com isso, de verdade. Agora, para mim, me estressa muito, assim, não é que me estressa, mas me incomoda muito ter uma rotina desequilibrada no trabalho e na vida pessoal. Então, assim, olha, sabe aquela rotina que você só tem tempo de ir para casa e tudo que você faz na sua casa é comer e dormir?
isso é um problema do meu ponto de vista. Por quê? Porque a vida é muito mais do que o trabalho que você tem. Então, se você tem uma vida onde você tem um bom equilíbrio entre o tempo que você gasta no trabalho, o tempo que você consegue fazer alguma coisa na sua vida pessoal, o tempo que você dedica para a sua família, para, sei lá, para sua esposa ou para filhos, se você tem filhos, tudo mais, se você vai na igreja, o tempo que você dedica para essas coisas. Se você consegue ter um equilíbrio de tudo isso, isso me parece ser muito importante para que você tenha uma boa qualidade de vida e não venha desenvolver uma síndrome como essa. Agora, se você trabalha demais e tudo que você consegue fazer com o seu tempo livre é comer e dormir na sua casa, do meu ponto de vista, tem uma coisa muito errada nisso. Então, se na rotina você tem esse desequilíbrio, isso é um grande problema do meu ponto de vista. Você faz parte, tá no grupo de risco de desenvolver a síndrome, com certeza. Precisa ter aí a qualidade de vida, que é o estilo de vida que se prega muito. Então, quando a pessoa está realmente passando por esse problema, a primeira coisa que o profissional faz é mudar o estilo que ela tem de vida. Então, afastamento do trabalho. Então, ela afastou do trabalho, 50% já resolvido. O tratamento, obviamente, em alguns momentos tem que entrar com medicamento e muda o estilo. Olha, o que você gosta? A pessoa tocava um instrumento musical há tantos anos não toca, volta a tocar. A pessoa gostava de correr, volta a correr. Precisa ter a interação ali com os colegas, familiares, não por redes sociais, que isso são relacionamentos superficiais. Hoje em dia, o pessoal também se confunde muito. Então, roda de amigos, bater papo, faz parte do tratamento. Tem um dado aqui, olha, o número de profissionais com a síndrome no Brasil, segundo a ISMA-BR, que é a International Stress Management Association no Brasil. É uma organização internacional e os dados aqui do Brasil dizem que 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout. Então imagina, quanto? Aí 30%. Imagina a sua equipe de trabalho. De cada 10 pessoas aí na sua equipe, 30... 3. Cada 10, 3. Tudo bem, de cada 10, você 30. é jornalista. A gente humanas, né? De cada 10, 3. Não é pequeno o número, né? É um número expressivo de pessoas sofrendo da síndrome atualmente no Brasil. Só que eu ia falar sobre isso, porque a causa é diretamente ligada, basicamente, ao estresse rotineiro do ambiente de trabalho. Não é alguma coisa que seja culpa da pessoa, imagino eu, apesar de ter a parte dela, a parcela dela. Mas o modo como a gente vive hoje, Samira, no mercado de trabalho, não dá muitas opções. Então, você falou, né, empresas que, sei lá, cobram do funcionário 10, 11, 12 horas de trabalho diário. E aí você fala, não, eu não quero correr o risco de sofrer a síndrome de burnout. Reduzo minha carga horária. Não posso reduzir a sua carga horária. Você pode ser mandado embora se você quiser. Você quer? A pessoa parece que se vê numa situação da qual não dá para fugir. E eu acho que o problema não é... Desculpa, Suzane, eu acho que o problema não é só carga horária, o tempo que ela passa no escritório, mas esse aparelhinho aqui... Foi difícil de eu conseguir achar. Você fica conectado o tempo todo ao trabalho. É um celular para o pessoal do rádio. É um celular. Chega na tua caixa de e-mail, um e-mail. Aí teu chefe mandou, você não vai responder imediatamente? Como é que é? Fora isso, tem o WhatsApp. E eu diria cobranças também, né? Porque não é... Talvez a pessoa não faça tantas horas no trabalho, mas o tempo em que ela está ali é uma cobrança tão grande por metas, principalmente para determinadas profissões, né? Cumprimento de metas, tem que, sabe, se é para de venda, você tem um número que você tem que vender, você tem que contribuir com a empresa daquele jeito e, sabe, fica aquela possibilidade assim de, olha, se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir aquela promoção. E eu acho que a exigência é demais para quase tudo. E fora isso, a pessoa tem uma vida social que às vezes não acontece por conta disso. Isso que o Leite colocou, de como é importante, né? Fala, Suzane. O que eu achei interessante, falando sobre essa fadiga extrema, é que na história, tem uma historiadora que estudou sobre isso e tudo mais, e ela detectou que essa fadiga extrema ela existia muito antes desse modelo que a gente tem aqui de ocupação de trabalho, né? Ela, na época ainda dos, como fala? Monges, Acho que é assim, monges. Eles chamaram, né, naquela época o cristianismo chamou esse momento aí de demônio do meio-dia, que era aquela hora que o monge ficava olhando pela janela, assim, sabe, naquele momento de fadiga. Acontecia também um fato de eles quererem conversar entre si agitadamente, compulsivamente, como quem foge de alguma coisa, sabe? E essa mesma situação ocorre hoje com as redes sociais.
é um dos comportamentos de fadiga extrema, aquela compulsão de estar nas redes sociais, ou atualizando, ou vendo e tudo mais. E é interessante a gente notar, porque isso faz muito tempo, acho que foi no século IV, e hoje a gente repete o mesmo comportamento, só que agora a gente tem outros elementos, como você citou, o smartphone, por exemplo, que deu essa instantaneidade, e a mobilidade. Porque antes, imagina, sem internet no móvel, a gente só tinha no computador. Então, se eu não estava ou no trabalho ou em casa, não tinha como acessar os meus e-mails, e, enfim, conversar com as pessoas de longa distância de trabalho. Agora, não. Com o celular, você faz praticamente tudo. Você manda um e-mail de modo rápido. O WhatsApp, né? Muita gente acaba fazendo do WhatsApp até documento mesmo. A gente nem usa mais o e-mail como um documento para mostrar uma conversa de trabalho, né? Sabe, essas conversas que a gente tem para documentar, o WhatsApp já está assim, né? Valendo como um e-mail oficial quase, né? Um meio de comunicação oficial. Eu acho que existe essa parte que a Suzane falou, que é a nossa conduta mesmo, enquanto necessidade de entregar, de buscar, de cumprir das metas, e, aí, por outro lado, a empresa também que cobra. Só que hoje, as grandes empresas que possuem realmente estratégia, olhando o crescimento, o empreendedorismo, a inclusão de todos os engajamentos de todos os colaboradores, Hélio, vem procurando mudar o estilo de vida do colaborador. Ela não valoriza o funcionário que fica pós-horário. Ela valoriza aquele que consegue produzir até o seu horário e vai para casa, praticar o esporte, ficar com a família. Ela valoriza ações internas de saúde, ela possui o processo ali às vezes, tem algumas que oferecem até o ambulatório interno. Então, hoje, eu vejo que tem empresas preparadas para auxiliar o comportamento do colaborador. O que acontece é que outras ainda estão com uma mentalidade ultrapassada. Sim. Até porque ela pode ter prejuízo com esse funcionário na frente. E, às vezes, alguns funcionários muito bons que teria dificuldade de encontrar um outro profissional para substituir no mercado, pode ser um problema. Se esse funcionário tiver essa fadiga extrema, ele vai se ausentar e a empresa vai perder esse trabalhador, né? Agora, tem um detalhe interessante nesse processo que a Samira falou, né? Tem empresas, grandes corporações, inclusive, algumas pequenas também, que já fazem esse tipo de cuidado integral, eu diria assim, com o funcionário. Então, assim, ela está preocupada não só com o período que o funcionário está dentro da empresa, mas em proporcionar uma vida mais integral para esse funcionário. É o que você falou. Então, a empresa ela tem ações voltadas para a promoção de saúde. Eu lembro, eu tenho um amigo que ele trabalhava numa empresa que os funcionários que praticavam exercícios físicos, eles tinham um auxílio da empresa para pagar como é que fala? O plano de saúde, por exemplo. Porque tem uma parte que a empresa dava e o funcionário pagava uma parte. Se aquele funcionário era um funcionário que sempre estava praticando exercícios físicos, a empresa pagava, sei lá, 100% o plano de saúde da pessoa, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque era uma certeza de que aquele funcionário estava cuidando da saúde dele, ou seja, a possibilidade dele ficar doente, trazer um atestado e tudo mais, é muito menor. Então, você incentiva uma vida mais saudável e isso se reflete no trabalho. Tem empresas, a gente vê, né, por exemplo, uma empresa que sempre o pessoal fala é o Google, por exemplo. Dentro do ambiente de trabalho, existem espaços onde a pessoa ela consegue, ao longo do dia, dar aquela desestressada ou pensar em alguma outra coisa. Por quê? Porque você colocar o funcionário para trabalhar como uma máquina ali o tempo todo, principalmente numa empresa como é o Google, que trabalha com criatividade e tudo mais, em algum momento, sei lá, que a pessoa passe 8 horas trabalhando, essas 8 horas, se forem direto, assim, sem parar, de um trabalho intenso, isso vai fazer com que essas 8 horas não rendam tanto quanto talvez 4, 5 horas de trabalho renderiam num esquema mais tranquilo. Mas entendeu? tem um outro ponto também, né? A gente está falando aqui da empresa, carga horária, tem um lance individual, da pessoa cobrar muito de si mesma. E isso é um desgaste tremendo e muita gente se frustra e tem essa síndrome, desenvolve essas fadigas, estresse, problemas cardíacos e etc., porque cobram muito.
de si E mesmas. porque querem crescer, Porque querem querem fazer crescer. um trabalho E eu acho melhor. que tudo está relacionado com essa coisa acelerada que a gente vive, né? De querer chegar logo, de alcançar um certo status. Então, cobra, trabalha exaustivamente para conseguir aquela posição social e, de repente, quando chega lá, nem consegue exercer muito porque logo já atinge um nível de estresse muito alto e tem que se afastar. Você sabe, meu irmão, ele é da área de informática e ele trabalha numa multinacional. Passou no processo seletivo dessa multinacional, saiu e hoje ele voltou. Mas quando ele entrou a primeira vez, ele era recém-formado e ele veio de uma seleção enorme lá, afunilaram e chegaram em 2 pessoas, nele e no meu irmão. No currículo do meu irmão continha lá atividade, não lembro qual o termo que ele usou, atividades extracurriculares e tal, e meu irmão toca guitarra. E aí ele colocou isso no currículo dele. Na hora da entrevista, o entrevistador perguntou para os 2 candidatos. Olha, para o meu irmão, no caso, no teu currículo, você toca guitarra, você faz mais alguma outra atividade? Ah, eu gosto de guitarra e eu pratico esporte. Aí o outro, não, eu não tenho nenhuma atividade paralela. O currículo era muito parecido até aquele ponto. O meu irmão teve a oportunidade e o outro não, só por esse ponto. Uau! Uma Por empresa quê? de visão estratégica. A empresa disse, o entrevistador, inclusive, falou, a gente valoriza muito quem tem uma atividade fora do emprego principal. Justamente por Pra esse ponto descarregar. que o Leite falou. Você não fica simplesmente pensando em trabalho 24 horas. E Olha quando só. você está trabalhando, você não está desgastado. Você está rendendo e não está pensando naquele cansaço que você teve porque você só pensa em trabalho. Eu achei uma visão Extraordinária, hein? interessantíssima, porque é muito verdade. Isso acontece se seria a parte da pessoa, mas aí se ele trabalha em uma empresa que não proporciona um ambiente, de nada adianta É, com também. certeza, Porque veja, tem um verdade. outro lado, né? As empresas que não dá autonomia, que você não tem tomada de decisão, que você não tem um bom relacionamento com o chefe, um chefe que é opressor, que não existe nenhum estímulo, também de nada vale para o funcionário. Agora, dentro disso que você está falando, vale o recado para quem está acompanhando a gente pelo rádio ou pela televisão e a pessoa que, de repente, é dono de uma empresa ou é líder de uma equipe, etc., dentro de alguma empresa. Se você não está preocupado em proporcionar esse ambiente onde você incentive uma vida equilibrada e tudo mais, se você tem uma empresa onde você quer sugar o máximo possível do seu funcionário, ou você trabalha numa equipe onde você quer tirar o máximo possível do sangue dele e não proporcionar essa situação, você pode ter certeza, você não vai estar trabalhando com os melhores profissionais, porque a pessoa que Absenteísmo e turnover, né? porque a pessoa que está ali, uma hora ela se cansa, ela vai embora. Então, você vai ter troca de funcionário. Se você já não tem isso na sua empresa, está trocando funcionário o tempo todo. Por quê? Você está exigindo muito da pessoa, ela não quer mais, vai embora. Você vai ficar com profissionais medianos sempre, né? Eu quero Leite como chefe. Logo depois do intervalo, a gente discute sobre a geração Y e o que eles enfrentam ao encarar o mundo corporativo. Não sai daí, a gente volta já.